estamos aqui nesse grande dia ritual, nesse lugar que nos recebeu, está nos recebendo de uma maneira muito especial também, Quilombac, que para nós é muito significativo, justamente pelo tanto de coisa que a gente discute sobre a aliança dos nossos povos, né? A aliança que existiu para resistir à colonização e a todos os seus tentáculos, né? A escravidão indígena e negra, né? A de África, dessa diáspora de África. E assim que esse foram os quilombos, né? Nós estamos aqui uma comunidade cultural que trabalha muito com educação, né? Com cultura, preservação e tecnologia, que é algo que a gente precisa também sempre nas nossas organizações, né? Hoje em dia ter essa antena mesmo para não perder as oportunidades também. Enfim, muitas coisas. Então eu queria agradecer esse lugar muito especial, Quilombac, de novo, e agradecer a cada um de vocês que estão aqui hoje, que estão fazendo o nosso dia muito especial mesmo, né? Uma oportunidade de um encontro de povos que é raro para nós, né? Infelizmente. Mas a gente também está sempre se trombando em São Paulo, nessa Babilônia, né? E então, parentes, agora a gente vai começar uma mesa de saberes, uma roda de conversa, uma conversa entre parentes, para pensar nos sis, nos e se da vida, né? E se o nome do meu avô não estivesse entre parênteses nos documentos oficiais? E se os nossos documentos não pegassem fogo? Sempre nossos documentos pegam fogo, né? Engraçado isso. E se eu não tivesse sido expulsa do meu território? E se eu não tivesse que migrar para sobreviver? São tantos e se, né? E o e se também que a gente faz, a possibilidade que a gente pensa, é no romper com a colonização. E se eu rompo com a colonização, né? E se eu dou voz, eu revivo, eu chamo o meu arraio, eu chamo o meu espírito para viver, né? Essa vida como ela tem que ser, como um parente, como originário, né? E a gente está aqui hoje com Jamile, nossa querida parente que leva à frente discussões muito importantes para a gente no espaço da literatura também. E com o nosso parente Giva, que também está lançando o seu livro, que é outra grande obra, né? Para esse momento, para registrar o nosso momento do debate, né? sobre os territorialidades dos nossos povos, das nossas histórias. E o parente é historiador, o intelectual nosso, né? E está na revista também com um artigo e sendo entrevistado também. E a gente vai começar agora, parentes. Eu quero dar o tempo de vocês para vocês se apresentarem como quiserem, tá bom? E aí a gente conversa, tá? Toca o microfone. Acho que ele está funcionando. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caruca. Feliz de ver esse lugar tão cheio. Dá até um nervoso, gente. De ver tantos parentes aqui, tanta gente nossa, tantos ouvidos atentos. E eu sou Jamile Anarta, sou do povo Mura, sou de Manaus, e estou aqui já em São Paulo há algum tempo. Vim parar nessa Babilônia também, né? Primeiro por uma necessidade, mas aqui, por muito tempo eu me senti deslocada nessa cidade, e foi só quando eu encontrei os parentes que eu comecei a entender que esse espaço, ele é nosso, né? E que, por ele ser nosso, ele também é meu. Eu sou comunicadora, gosto de me aprestar enquanto comunicadora, porque estou na literatura, também atuo no jornalismo, enfim, estou enquanto produtora também cultural do Sarau Urucum, que é um sarau feito por pessoas indígenas, para pessoas indígenas, e isso significa que a literatura, a gente coloca ela então em um outro lugar, em um lugar que a nossa literatura ela não é só a palavra escrita, ela é também a palavra cantada, ela é também a palavra dançada, pintada, escrita na pele.
e sou também uma das administradoras da página Leia Mulheres Indígenas, e a gente vai falar um pouco mais, né, de memória, de registro e o fato da gente estar aqui, porque a gente está reunidos a partir de uma revista também e de uma palavra escrita, de um registro físico. Isso também é muito importante para a gente, por mais que a palavra escrita também tenha sido usado como arma para diminuir os nossos conhecimentos, diminuir os nossos saberes. A gente precisa discutir a importância de colocar o que a gente entende como importante desde as publicações também, né? Não só na internet, no computador de outra pessoa, que é o que chamam de nuvem, mas da gente colocar isso no papel e da gente circular isso entre a gente também. É claro que a gente faz isso sempre partindo de um lugar em que a gente entende a importância da oralidade também, da palavra falada. Mas a escrita também tem um grande valor e que eu espero que a gente possa falar sobre isso também, né? Sobre essa memória, sobre escrita, sobre literatura e tudo que envolve todas essas plataformas. Vamos conversar. Boa tarde. Pô, mas pensei que o pessoal já estava preparado depois da Jamile. Boa tarde, né, gente? Bom, eu queria falar algumas questões, né? Eu estou aqui parecendo a Renata na hora de apresentar a revista, porque eu não sou desse território, né? Hoje até minha mãe mora aqui, mas eu falava para ela, afirmando o quanto que eu tenho estranheza, eu sempre tive muita estranheza com esse território. Mas tem muitas pegadas nossas por aqui. Essa é uma questão, né? E essas pegadas, elas vão trazendo, né, emoção toda vez que a gente pisa nelas novamente, né? E esse lugar aqui é um lugar de pegada. E pegada e de muita história, né? Porque uma das pessoas que fundou aqui, o Quilombac, um grande amigo, irmão, que faleceu alguns anos atrás, e que nos conhecemos muito novo, né? Fazendo luta, isso para mim também é significativo, e que construiu um espaço, né? Que tem uma potência, uma força, né? Muito grande. Então voltar aqui também depois de muitos anos fora de São Paulo, é muito significativo, muito simbólico, né? Também estar nesse lugar, eu estou lançando esse livro, eu lancei em vários lugares, e aí eu estava pensando aqui, como é fácil lançar o livro em lugares que o debate não está colocado. Difícil é lançar o livro onde o debate está colocado, né? Mas ao mesmo tempo é difícil, mas ao mesmo tempo é importante, fundamental, e eu sei que, né, a nossa troca aqui vai ser mais intensa, né? A gente está em um monte de intelectuais aqui, né? Eu nem sei se esse nome é um nome adequado para nós, né? Porque constrói um lugar tão ruim, né? Vendo a Caraúba, Frank, Sassá, João Ninho tá lá fora. Cadê a Souto? Cadê ela? Tá por aqui, né? Tem um monte de gente aqui, gente. A Renata, a Isa, tem tanta gente aqui. Tem gente que eu, infelizmente, né? Não sei o nome, né? Mas são pessoas, né? Que estão pensando, estão se colocando para refletir esse lugar, né, tão apagado, tão massacrado. Aí é muito importante, muito fundamental estar aqui, né? Eu venho de uma caminhada, né? Eu acho que é muito importante. A minha caminhada não é uma caminhada de militância no movimento indígena. A minha militância começa com 14 anos aqui na cidade de São Paulo, militando no movimento estudantil, depois no movimento de moradia, um tanto de outros movimentos. E a partir daí, né, eu vou me constituindo, me constituo militante e vou, um tempo depois, quando eu encontro o Sassá, meu grande provocador, parceiro, né, encontro o Sassá nessa caminhada que passa a me provocar,
e vai me provocando, vai me cutucando, vai me arrastando, né? E claro que eu já tinha vários chamados antes, mas eu ignorava, porque o debate que eu fazia era um outro debate, né? Era debate econômico, né? E a partir daí, né, começo dos anos 2000, a gente começa a fazer uma caminhada mais consistente de pensar, de refletir esse lugar que é um não lugar mesmo, né, que foi sendo imposto para nós, né, e a partir disso a gente vai fazendo uma militância cada vez mais intensa, né, na luta indígena, principalmente, né, na luta contra o processo de apagamento, né, que a gente foi identificando ao longo dos 5 séculos de invasão, né. Então é isso, e aí a gente tem, a partir daí, escrito muito, tem tentado trazer reflexões para esse debate, né, e que eu entendo, eu acredito que o Sassá também, não são reflexões fáceis, são reflexões difíceis, esse lugar também que a gente afirma, né, não se autodeclara, a gente afirma, esse lugar que a gente afirma que a gente né, não é um lugar fácil, é um lugar que, inclusive, se a gente confrontar, e deve confrontar, espero que confronte, aqueles que cometeram contra nós todas as violências, o nosso lugar é um lugar contrário a quem cometeu contra nós todas essas violências. E afirmar esse outro lugar não é algo fácil, é algo extremamente difícil, né? É importante as nossas cores, a nossa alegria, uma série de outras manifestações nossas, mas esse lugar nosso não é um lugar fácil, é um lugar extremamente difícil, principalmente na quadra histórica que nós estamos vivendo, né? Então, bom, eu não sei se eu fiz a apresentação, mas por aí. Apresentação, introdução, é isso, do nosso jeitinho. Gente, então vamos bater o nosso papo. Eu tenho alguns highlights aqui, algumas coisas para a gente falar, né, que já estão, que a gente precisa falar, né, que já são pautas, já são questões que imediatamente vêm à nossa mente, que estão na revista também. E eu quero que vocês também vão pensando em comentários, perguntas que querem ir fazendo, porque depois a gente roda o microfone, tá bom? Então, só para começar e dar link com o que o Giva falou já, né? Porque aí a gente faz os 2 lançamentos, né? Collab, né? Então, o Giva está lançando o livro Terra de Sangue e Sangue na Terra, o rastro do colono capitalismo em Pindorama. E o Giva é uma pessoa que faz parte, né, desse... sempre complicado a gente usar as palavras, né? Tipo, pioneirismo. Não existe pioneirismo entre a gente. Sempre tem uma avó e um avô que já fizeram antes o que você está fazendo, né? Então, nesse lugar dessa palavra, assim, né? Mas é algo que a gente tem que honrar, né? Quem vem antes e quem discute antes as coisas, né? Dá nome para as coisas, né? Então, o Giva é um pensador, né? Como ele disse também, intelectuais. Mas é isso, né? Somos pessoas que estamos maturando coisas muito antigas, né? E daí, para começar, que a Jamile também é uma pessoa que veio para esse território daqui, né? E é de um território nativa, de um território crucial também, né? Como todos os biomas também, mas é muito, muito diferente de São Paulo, né? Enfim, tudo isso está conectado. Então, eu gostaria que a gente partisse dessa nossa já colocado, né? Que não importa de onde nós fomos e de onde nós viemos, mas nós somos indígenas por todos os lados. E os anos e tudo que fizeram com a gente mudam alguma coisa? Mudam as nossas identidades? Falei, Jamile. Eita, fenomenalmente até. Quer falar, Giva, primeiro? Fica à vontade. Se os anos... Amiga, tudo que fizeram não impede a gente que a gente seja indígena do jeitinho que a gente é com a nossa história, né? Bom, de qualquer forma, eu sou uma pessoa que tenho, acho importante colocar isso, uma pessoa que tem mais de 30 anos, né?
Então, acho que a maior parte de nós que é dos 30 anos para lá, a gente parte de uma realidade onde a internet, por exemplo, e essa forma de comunicação que hoje está muito mais conhecida, muito mais alargada, principalmente nesse contexto urbano de muita conexão, porque é bom lembrar também, né? Não é o Brasil inteiro, não é todo o território que tem esse tipo de conexão, né? A conexão da comunidade, da minha família, por exemplo, com a internet é quase zero, né? Ir para lá é ficar sem internet, é outra forma é um outro tempo, uma outra forma de lidar com a comunicação. Dito isso, esse marco da internet, de como essa comunicação se desenvolveu, ela mexe também com a nossa identidade, da maneira que eu vejo, ela mexe com a forma com que a gente produz, com que a gente se apresenta para o outro, para o não indígena, se apresenta e um modo como a gente discute também o lugar da branquitude, o lugar da colonialidade. Todos esses lugares são discutidos de forma diferente a partir da popularização da internet e de 10 anos para cá, do que muitas pessoas chamam também do feudalismo tecnológico, né? Que é o lugar onde a gente está agora, dentro das mídias sociais, que são conglomerados, comandados por bilionários, comandados por 3, 4 empresas, e que isso muda a nossa forma de se comunicar, né? Há 15 anos atrás, a gente tinha uma comunicação que era muito mais pautada a gente tinha o ideal da internet, que era a internet livre. E aí todo mundo sabia baixar música, todo mundo sabia baixar filme, a gente trocava filme, música, livro, várias coisas. A era da pirataria, assim, né, forte. Todo mundo sabia sabia usar o Emule e baixava 1000 vírus também, mas a gente baixava as coisas que a gente tinha que baixar. Hoje, a gente vive já no contexto do que se chama feudalismo tecnológico, porque todos os conteúdos, todas as artes, todos esses espaços são comandados a partir dessas empresas. A gente não possui mais a informação, a gente não possui mais o livro, o filme. Quem possui é uma empresa e a gente está pagando pelo aluguel desse espaço. Então a gente paga para entrar e sai a partir do momento que a gente não pode pagar sem nada no bolso. E eu falo tudo isso porque, para mim, isso também diz de como a gente se comunica entre a gente, como a gente comunica a nossa identidade também. Então, para mim, é muito, enquanto pessoa que pensa em comunicação também, trabalha com comunicação, e todos nós aqui somos pensantes comunicadores também, para mim isso é um marco que transforma a nossa, como a gente coloca a nossa identidade, não a identidade em si, porque é muito claro que a nossa existência, ela está ligada com a terra, ela está ligada com o território, seja esse um território espiritual, seja um território físico, mas nós hoje, os povos indígenas, existem outros também, mas os povos indígenas são os que colocam a questão da terra e do território com muita propriedade, por isso são uma ameaça também para o capital. Mas a comunicação também transforma o nosso jeito de colocar a nossa identidade. Por isso que hoje a gente fala também, né? Sou uma pessoa indígena mesmo tendo um celular. E por mais que isso pareça óbvio aqui, acho que todo mundo sabe também que daqui para fora isso é muito questionado, né? Como que uma pessoa indígena tem um celular? Como que uma pessoa indígena estando na cidade? Primeiro que a nossa identidade enquanto pessoas que moram na cidade é questionada nesse lugar, né? Como assim é uma pessoa indígena que está aqui na minha frente, que eu conheço? Como que eu conheço uma pessoa indígena? Eu achei que eu não conhecia nenhuma pessoa indígena. Achei que todos eles estavam isolados, só na Amazônia, e eu não tinha contato com eles. E imaginem como deve ser, eu fico pensando, como deve ser revelador para uma pessoa conhecer aquilo que disseram para ela, que morreu, que foi aniquilado há 500 anos atrás, e que a gente consegue contar a memória dessa terra para essa pessoa. Isso deve ser assustador. Achar que a pessoa que está na tua frente
na verdade, ela é só um rastro de memória, né? Que ela era para ser fantasmagórica e ela está aqui na tua frente. Então, tudo isso porque para mim, a comunicação, a nossa forma de se comunicar também, que diz muito da nossa forma de se organizar, ela se transformou nesses últimos anos, ela continua em transformação e acredito eu que nesse contexto de tecnologia, e que tecnologia também fala sobre território, também fala sobre terra, porque a nuvem, embora usem essa palavra nuvem para a gente achar que se trata de uma plataforma que está longe de todo mundo, que é uma coisa muito etérea, não tem nada de concreto nisso, a nuvem ela é o computador de uma empresa. Esse computador precisa de água para se resfriar, esse computador precisa de terra para ser alocado. E que terras são essas, que águas são essas que estão preservando o funcionamento dessa máquina? Então, falar de tecnologia, falar de comunicação, desse tipo de comunicação, é falar da gente também. É falar da nossa identidade, do nosso direito à terra e questionar como que um computador de uma empresa tem direito de ter terras e pessoas e povos não. Então, por isso que a nossa identidade, ela se modifica, não a nossa identidade especificamente, mas o modo como a gente se coloca, ele está em transformação também. Porque essa realidade em que a tecnologia vai se transformando em algo quase invisível, em que ter um celular existir, imagine hoje em São Paulo, não ter um celular. Que tipo de serviços as pessoas não conseguem ter? Nós, enquanto pessoas indígenas que lutam por terra e território, nós somos pessoas que vão questionar isso também. Por que é necessário ter um celular para existir? Por que a terra é muito fácil entender que um computador, um data center precisa de terra, precisa de água, e por que essa mesma água é negada a tantas outras pessoas? Então, esse último, né, essas últimas 2 décadas de mudança de paradigmas de comunicação, ou de transformação, na verdade, não mudança de paradigma, mas de transformação de paradigma de comunicação, para mim fala sobre a gente também. Mas é óbvio que a gente tem um histórico, né, secular de transformações nossas também. Mas me interessa hoje entender e questionar também como que nós vamos nos colocar diante desse novo elemento do progresso, que é essa tecnologia, né? Porque a palavra progresso já foi usada há muito tempo para diferentes momentos históricos. Agora, o momento histórico que a gente vive é esse momento histórico da tecnologia enquanto um ser social. E nós podemos contribuir com essa discussão também. E isso, para mim, fala dessa mudança também que a gente está fazendo constantemente. Espero que a gente possa conversar mais também, porque eu acredito que esse é o tipo de conversa que a gente vê pouco na internet. Já vou finalizar, mas a gente vê pouco nos espaços em que, quando a gente não se vê, nos espaços assíncronos. E acho que a gente precisa colocar isso com afinco entre a gente também, para conseguir questionar as pessoas que estão de fora. Porque para essa sociedade não indígena, para essa sociedade desenvolvimentista, está posto que a nossa única forma de progredir é tendo acesso a todos os minérios da terra, independente de quem está em cima dela. Obrigada. Ai, amiga, vamos conversar. Muito me interessa a conversa sobre data centers. Gente, só antes da gente continuar um salve, quem quiser entra aqui, coloca a cadeira assim, como uma fileira na frente aqui da roda, e vamos fazer uma roda de 2 rodas, de 2 fileiras. É isso, se quiser sentar no chão também, pode vir, traz um paninho aí, senta em cima da bolsa. O palco também, se vocês quiserem ocupar aqui, pode entrar, gente. Venham. Então, fiquem livres aí para entrar, tá? Todo mundo que quiser. E aí, então, para chamar o Giva, né, para a gente continuar a conversa, antes também a gente precisa estabelecer, né? Vai que tem alguém aqui que não sabe o que é retomada indígena, né?
autoafirmação, né? A gente precisa deixar isso muito explícito, né? Porque o grande objetivo também da revista, acho que tem 2 palavras, é registro e é o etnocídio, o anti-etnocídio. Ou seja, explicar o que isso provocou em nós com o passar desses mais de 500 anos, né? Então, eu queria colocar aí essa palavra, né, para a gente falar sobre ela agora, o etnocídio. Eu queria também dialogar um pouco com o que a Jamile colocou, né? E essa primeira questão que você colocou. Porque eu acho que tem vários elementos aqui, né? Que a gente precisa pensar, principalmente nesse momento, né? Qualquer momento, né? A gente está num momento extremamente delicado e limite da humanidade. E a gente vê os velhos métodos, né? E concepção de mundo se repetindo, né? A gente está vendo de forma mais explícita o que está acontecendo ali na região da Palestina, Israel, né? Israel cometendo todas as atrocidades com todos os países ali da região, em nome de uma autodefesa, que a gente não consegue entender que autodefesa é essa, né? 400 ogivas nucleares, né? E diz que é um país que não tem ogiva, que coloca perigo no mundo, né? E, na verdade, quem tem as ogivas é que coloca em risco a humanidade. Então, é importante que a gente discuta isso, porque ali tem uma ação colonialista, né, acontecendo, né? E aqui também continua ocorrendo essa ação colonialista. E é importante que a gente também pense no que é o colonialismo, né? Que é, no mínimo, o tripé, né? Invasão, escravização, exploração da mão de obra e exploração das riquezas, né? E acumulação primitiva. É isso que é o colonialismo, né? E que é importante também a gente dialogar com o que o Fanon vai dizer do ponto de vista subjetivo, o que é o colonialismo, que é a desumanização do outro, né? Eu acho que essa é uma questão. Uma outra questão é mesmo a gente, né, entendendo, né, que as identidades são dinâmicas. Eu acho que a gente faz muitas vezes, eu não estou dizendo a gente aqui, né, mas a ideia que se tem, né, sobre os povos indígenas são ideias absolutamente simplistas, né? E simplista porque a referência sobre os povos indígenas é a referência ocidental, que não reconhece o outro, e isso é um dado importante para que a gente possa pensar, mas que a gente sabe que as sociedades são dinâmicas, os povos indígenas são dinâmicos, né? Então, portanto, passa por uma série de mudanças ao longo do tempo, assimilando, acumulando ou tecnologia de outros povos que a gente tem contato, outras dinâmicas de outros povos aqui nesse território. E aqui tinha muitas trocas, né? Como é que a gente vai explicar os caminhos de Gabiru? Não dá para explicar de forma simples isso, né? Senão os povos interagiam de forma permanente, né? Então, acho que tem esse elemento das mudanças. Agora, o colonialismo, ele provoca mudanças a partir da referência eurocêntrica, né? Todas as ações são ações de apagamento, né? Todas as ações que foram cometidas foram ações de apagamento. E tanto é que a resistência nossa também, a resistência de 230 anos, hegemonicamente indígena, né? Hegemonicamente. Você tinha alguma outra resistência aqui e ali, mas a grande resistência era a resistência indígena, né? E as outras resistências que haviam em menor escala, os quilombos, né, para nominar melhor, né, eram territórios indígenas e eram alianças negro-indígenas, né? Que é importante também a gente lembrar disso, porque a gente se esquece de reivindicar os quilombos como um espaço de sociabilidade nosso, né? Se hegemoniza, às vezes, em algumas falas, né, algumas definições, alguns processos de protagonismo quilombo que nos esquece dele. Então, eu acho que essa é uma questão. Então, a gente vai ter que ir, né, para as reformas pombalinas, para o processo de violência, para as reformas pombalinas, para os processos de negação da presença de indígenas no censo. Tudo isso, né, foram elementos que provocaram mudanças entre nós, né? O Estado declarou permanentemente, né, a partir da reforma pombalina, o Estado declarou permanentemente uma política assimilacionista. Sempre declarou essa política. Essa política é uma política presente no nosso cotidiano. Eu acho que na mesma medida, talvez não na mesma medida, mas
a gente tem a presença nas nossas famílias de manifestações, aspectos de manifestação da cultura indígena, a gente também tem manifestação da política afinacionista, né? Então, ela é permanente entre nós, né? Eu vou dar só um pequeno exemplo. Toda vez que eu namorava com alguém branca, a minha mãe dizia que bom, vai melhorar a raça. Né? O que é isso? Né? É uma política assimilacionista, certo? Então, ela está presente, né? A dinâmica do colonialismo é isso, né? Ela vai negando o outro e vai impondo uma cultura que não é a nossa cultura, né? Exatamente pelo seu autorreferenciamento. Eu penso que nos últimos anos, essas questões que a Jamile coloca são questões importantes, porque nos últimos anos, né, não dá para a gente pensar, né, o nosso lugar sem a gente pensar o colonialismo, sem a gente pensar o capitalismo. Porque, né, o capitalismo e o colonialismo é a mesma coisa. Né? Você passa por um processo de metamorfose e aí os historiadores ou o economista data, não, então a partir deste momento da Revolução Industrial muda-se toda a dinâmica da sociedade. Não, isso não é verdade. Né? Senão, por que os Anomamis estão sendo atacados? Né? Por que os Guaranis Kaiowá são atacados? Porque existe um processo de ataque permanente aos povos indígenas e, ao mesmo tempo, um processo de negação dos povos indígenas. Né? Então, eu acho que esses são elementos importantes para a gente colocar. Agora, se acelera. Também se acelera por que esse processo? Porque também o capitalismo está em crise e está tocando, apertando aquele botãozinho vermelho. Né? Porque, inclusive, tem um setor, né, da alta burguesia que acredita no seguinte, que já era o planeta, eles estão construindo, não sei se vocês estão estudando a economia do bunker, ou se já viram, estão construindo na Nova Zelândia, em alguns lugares, bunkers, né, porque eles entendem que é o recomeço da humanidade, né, vai ser lá na Nova Zelândia. Então, é a economia que mais cresce, 8.000% ao ano, e eles constroem cidadelas, eles estão dizendo, acabou, o Musk fala mais ainda, acabou e nós vamos para Marte. Né? Quero saber, acabou e nós vamos para Marte. Então veja só que momento delicado, né, que a gente está vivendo. Portanto, existe um processo acelerado, né, de crise desse modelo que foi imposto para todos nós, e esse modelo ele resiste, porque o país mais importante até então centralizava, né, os interesses do capital, que era os Estados Unidos, entrou num processo de crise absurda. E a China apresentou um outro modelo de gestão do capital mais eficaz do que o modelo de gestão dos Estados Unidos. Né? E com isso a gente, né, minimamente quem estuda história, quando o império está em derrocada, o império não cai sem provocar mais violência. Né? Então a violência que a gente está assistindo não é qualquer violência. Não é qualquer violência. Né? É uma violência que em poucos momentos da história, né, nós vimos ela acontecendo. Né? Então, eu acho que essa é uma questão importante. Aí, a disputa ela se acirra. E qual que é a disputa? A disputa pela hegemonia do pensamento, que está colocada aí. Então, e as Big Data, né, entram nessa disputa e a gente sabe. O pensamento que está se colocando aí é o pior pensamento para a humanidade. Né? É a anulação de grandes contingentes de pessoas. E nós somos esse contingente a ser anulado, né? A ser morto, a ser né, genocidado. Isso também é necessário, né, que a gente, né, tenha clareza sobre isso. Né? Então, esse momento de muita violência é um momento de muita disputa. Infelizmente, muitos de nós foram cooptados por esse processo. Né? E acreditam, principalmente a partir de um elemento importante, né, que é o elemento da religião, que sempre foi um elemento, né, de mudança, ou apagamento nosso, na verdade, apagamento nosso, né, hoje um dos instrumentos que a extrema-direita mais usa para nos apagar, para nos negar. E é isso que a gente está vivendo, né, aí com os evangelhos e a teologia do domínio, enfim, e aí, que é associada a um outro elemento muito terrível para nós, né? Porque existe uma naturalização desse processo de destruição por parte dos evangélicos, porque eles reivindicam o apocalipse, é o fim do mundo. Eles estão dizendo, não vai acabar mesmo o mundo, mas nós estamos comprando aqui nosso ingresso de passagem para o paraíso, ponto, acabou, é isso que está dado para nós, né? Então, veja, eu não acho que seja um momento, né, muito tranquilo para nós. É um momento muito tranquilo, né? Quem está
em território, está vendo, por exemplo, o crescimento do ocupação zero, né? Se não é ocupação zero, né? Invasão zero, tá? As pessoas têm diversas regiões, não tinha esse negócio aqui, agora tem. Começa no sul da Bahia, se eu não me engano, e aí vai se ampliando, né? Em todos os estados hoje tem esse invasão zero e igualmente como a colonização impõe, né, muita violência contra os povos indígenas. Essa é uma questão. A outra questão é essa questão subjetiva que a Renata colocou, que é uma questão que a gente já deveria estar mais avançado em relação a ela. Sabe por quê? Porque nessa discussão que a gente fala, faz a afirmação, tem um monte de espelhinho aí curvando o nosso caminho. Né? Porque qual que é o debate central que se faz, por exemplo, de quem está em território e quem não está em território? São as cotas. Olha, meu Deus do céu, que coisa mais importante, né? As cotas. A memória não é importante, a história não é importante, né? A afirmação de um lugar contrário ao capitalismo, ao colonialismo não é importante, mas é importante discutir as cotas. E quem é que coloca a cota como um empecilho? O Estado. Né? A gente discute sempre. Que absurdo que fizeram com a gente, porque colocaram um paredão entre nós e o restante de Abiaial. Colocaram um paredão, porque até hoje os ventos zapatistas não chegaram aqui para nós. Né? Os zapatistas disseram, na década de 90, o seguinte: nós não vamos discutir culturalismo. Nós vamos, é importante a gente discutir identidade, mas nós queremos discutir projeto de sociedade. E aí o que aconteceu? Em toda Abiaial, os povos indígenas começaram a se levantar. E se organizar e dizer assim, não sem nós. Né? E aqui não chegou esse debate. Porque olha só, a gente está fazendo um debate que o Estado quer aqui já, né, ter parentes já discutindo. E essa questão em Abiaiala, que é assim, existem os indígenas consentidos e não consentidos. Quais são os consentidos? Aqueles que são dóceis ao Estado. Quais são os que não são consentidos? São aqueles que contrariam os interesses do Estado. Burguês, capitalista, liberal. Ponto. Esse Estado não tem, né, ele não foi organizado por nós, ele não tem nenhum interesse de garantir nenhuma condição de melhores condições para nós. Veja só, a gente não conseguiu avançar no mínimo. No mínimo. Os ventos zapatistas não chegaram aqui, a gente não consegue discutir o pluristado. Não consegue discutir o pluristado, que seria o mínimo de garantia que a gente teria para a defesa dos territórios. Não discutimos isso. Olha só. Né? Então a gente vai vendo isso e vai falando. É importante, né, que outros ventos soprem aqui e que a gente saia da lógica do Estado. Né? Porque toda essa lógica que está posta aí nesse debate é a lógica que o Estado quer que a gente debata. É a lógica que uma ciência quer que a gente debata. Vai dizer, eu sou etnólogo, então eu vou definir quem você é. Né? Você não vai ser definido, né, a partir de um histórico de violência, de apagamento. Eu vou te definir a partir do que eu, né, estudei na USP, que é uma instituição, como o Negro Bispo foi lá, né, antes de morrer, e disse, aqui é o centro do colonialismo. E aí a gente fica falando, olha, centro do colonialismo, nos colonize, continue nos colonizando, né? Porque assim a gente não questiona essa estrutura que está aí. Né? Então, é por isso que a gente fica, Renata, tem uma dificuldade de falar de retomada, de autoafirmação, autodeclaração, porque todos os povos, né, como Sassá sempre lembra, são autodeclarados. Os 1.700.000 indígenas do Brasil, gente, são autodeclarados. São autodeclarados. Aí a gente fica falando disso, a gente fica falando de retomar. Retomar o quê? Né? Se eu estou aqui, se eu sempre estive aqui, o João Pacheco vai discutir isso, por exemplo, e que é um antropólogo importante, né, que vai discutir isso sobre os indígenas do Nordeste. Né? No máximo, a gente está fazendo caminho de volta. Né? A gente está fazendo, e vai ser complicado, porque vão ter muitos de nós, né, que vão estar em processo de apagamento mesmo, e que vai negar, e que vai, né, assumir a identidade do invasor, e que vai ser capitão do mato, e que vai nos caçar, e que vai afirmar outro lugar. Né? Vai ter isso mesmo, não tem problema. Eu espero que não ocorra isso, mas eu estava, ontem eu fui para Valinhos, passei na casa de uma amiga muito querida, e ela tem 2 filhas. Né? E as 2 filhas dela, o companheiro dela, o ex-companheiro dela, era funiô. E uma filha tem todos o estereótipo, e a outra não tem. Né? A outra não tem,
né, esse fenótipo indígena, né? E aí ela falou que ela percebe uma coisa, que a filha que é do mesmo pai, né, ela tem uma tendência a assumir a identidade branca, e a outra filha não, que tem. Então, veja só, que problema que a gente tem nas nossas famílias, por exemplo. Não é uma coisa simples, é uma coisa muito difícil, porque é isso que a Jamile falou, né? A disputa da comunicação foi uma disputa permanente, e a gente abriu mão da disputa da comunicação. E a gente precisa pensar se a comunicação, por exemplo, que a gente está fazendo, é uma comunicação eficaz. Se realmente dá resposta, ou se a gente está entrando na lógica do clique. Isso é uma questão que a gente tem que estar pensando. Que é legal ser indígena? É legal ser indígena, né? É legal ser indígena. O Sassá dizia uma coisa sempre, né? Indígena famoso é indígena morto. Porque a gente contou vários corpos de indígena famoso aí. Então, não é uma coisa fácil, é uma coisa dolorosa. Muitas de nós estão em processo de adoecimento, por causa disso. Porque você caminha e você fala assim, opa, mas negaram, eles tiraram isso de nós, e aí, né, como é que é? E aí a gente olha para nossa avó, nosso avô, a gente vai vendo os processos que aconteceram de violência, de estupro, aí a gente fala, né, tem um problema. E aí o que eu faço com isso? Né? Eu acabo sofrendo, porque, né, em algum momento, poucas e poucos de nós estavam fazendo esse debate. Agora, ainda bem que somos muitos, né? E eu acho que aqui nós somos muitos, e muitas, nós somos. E isso é importante a gente, né, também ter convicção, porque as pessoas no geral, os grupos no geral, estão com dificuldade de juntar pessoas, principalmente no domingo à tarde, né, juntar um número significativo de pessoas para debater questões e pensar questões sérias, né? Então, nós somos um número significativo. Agora, a grande questão é, o que nós vamos fazer com isso? A grande questão que está posta para nós é o que nós vamos fazer com isso, né? Eu acho que não tem ninguém, eu acho que seria muito complicado ter arauto, né, de dizer, olha, siga aqui, né, siga aqui Moisés, siga sei lá o quê, né? Nós vamos ter que encontrar essas soluções em conjunto, né? Eu acho que por isso eu salvo um espaço como esse. Como é importante um espaço como esse, que a gente pode trocar, pode pensar, pode estar junto. Vamos acabar com esse negócio de ficar fazendo reunião virtual, vamos fazer um esforço. Eu, né, como falei para vocês, vim para cá muito novo, e a gente, né, a Aline sabe, por exemplo, o que é isso, porque ela mora lá, a gente saía da Zona Sul e ia para a estrada de Sapupemba. Vocês não sabem o que é a estrada de Sapupemba, isso na década de 80. A gente andava sei lá quantos quilômetros, não sei lá quantas horas, para encontrar pessoas, para pensar com essas pessoas um outro projeto de sociedade, né? E eu penso que a gente hoje, com transporte, né, que é mais próximo, eu tenho até uma memória diferente aqui do Quilombac. Eu achava que o Quilombac era mais longe do que realmente né? Mas tinha uma ideia de que talvez o trem fosse muito ruim na época, né? Que era um trem que vivia parando, aí dava a impressão que era mais longe, né? E com tanta facilidade hoje, né, de deslocamento, a gente vai e insiste na virtualidade que nos afasta, né? E cria uma série de problemas para nós. Totalmente justificável a pandemia, mas nós não estamos mais na pandemia. A gente não pode ficar nesse velho anormal, porque isso não é novo e nem é normal. Isso é velho e anormal. A gente precisa se encontrar, precisa ter mais encontros como esse, precisa ter mais rituais, precisa ter mais cura nossa. A cura nossa é o encontro, a cura nossa é conversar, né? A cura nossa é pensar para onde é que a gente quer ir coletivamente, né? Então, eu penso que esse lugar a gente precisa construir, sabe, Renata? E para além de ficar, né, temendo tocar o dedo em muitas feridas, né? É necessário que a gente possa ir além. É necessário que quando a gente tenha conhecimento, né, do que aconteceu com os nossos, né, a gente possa dizer, não, eu não sou isso que estão dizendo que eu sou, né? Eu sou a minha avó, sou meu avô, sou a minha bisavó, né? E eu sou porque eu sei, né? Eu sei porque eu estudei. E aí isso também é fundamental, que a gente reivindique, né, o estudo, que a gente estudar as nossas histórias. Isso é importante.
né? É fundamental que a gente reivindique, porque isso nos dá mais condições para fazer qualquer debate com que grupo for. Quer comentar alguma coisa livremente, Jamile? Vi que você está anotando várias coisas aqui, ó. Não, mas eu anoto para mim, porque eu fico anotando para vocês que está no caderno. Escrever depois. Eu acho que eu estou lendo o que eu escrevi, que é A Lei do Algoritmo, a Nova Lei Pombalina. Então, deixa eu dar um apanhado. Isa veio aqui, cochichou no meu ouvido, que era para a gente, né, pensar e pescando as palavras, né, que as pessoas podem não saber. E reforma pombalina é uma boa coisa da gente popularizar o que é, né? Vamos lá. O Diretório Pombalino, não sei o quanto vocês estão familiarizados com isso, o Diretório Pombalino é o primeiro dispositivo legal que coloca neste território duas questões que eu acho muito importantes. Ela coloca várias questões importantes, né, do Diretório Pombalino. Importantes para a gente saber, não importantes porque foram boas para a gente. Mas a primeira delas é a obrigatoriedade da língua portuguesa nesse território, que passa a ser ensinada para nós através da conversão à catequese, da conversão pela catequese. Então, o Diretório Pombalino é o que coloca o marco da língua portuguesa como a língua oficial desse território e coloca as línguas indígenas, todas as línguas indígenas, como línguas proibidas, especialmente a língua dita como geral, né, que era a língua franca de muitos povos, o Nhangatu. Então, o Diretório Pombalino é importante por causa disso, porque também é um dispositivo que coloca a política da miscigenação como uma política de território. Então, o Diretório Pombalino também é o que coloca a terra em questão a partir do momento em que existe um casamento interracial em geral, de um homem português com uma mulher indígena. Não era só dessa forma, mas essa é a forma mais importante. Então, é importante a gente ter esse dispositivo na ponta da língua, porque ele é a raiz de várias das coisas que a gente discute até hoje, né? Ele é o começo da morte ou do adormecimento de várias línguas, é o Diretório Pombalino. Enfim, eu anotei isso porque enquanto tu falavas, né, do clique, enfim, dessa comunicação que é feita hoje muito em redes sociais, dessa coisa da reunião também, né? Hoje, quantas reuniões eu também venho de um histórico de movimento social, e eu sou de uma época que a gente fazia reunião, a gente não entrava com o celular dentro da reunião, a gente deixava o celular lá de fora. E hoje em dia, acho que se a gente falar isso em determinados locais, as pessoas vão olhar pra gente como se tivesse nascido uma segunda cabeça no nosso ombro. E como assim vai entrar sem o celular? Mas e se a gente fizer uma foto da nossa reunião? Eu fico assim, você vai fazer foto, gente? Se a gente guardar no nosso coração quem estava aqui, né? Se a gente tiver uma lista de presentes pra gente saber quem estava aqui. Então, esse formato da comunicação, que a gente pensa, que é um formato da comunicação de performance, né? Se a gente não tem um post, se a gente não tem um story, é porque não aconteceu. Ela vai adormecendo na gente esses lugares de ser ousado, de pensar, porque isso aqui, eu acho que isso aqui todo mundo sabe que isso aqui está ouvindo a gente. Né? Que existem vários algoritmos que calculam níveis de desejo nosso, eu estudei publicidade também, né? Níveis de lugares de desejo nosso, que às vezes a gente abre e vê um anúncio e pensa, nossa gente, mas eu pensei isso, eu nem falei nada, eu pensei isso, como foi que isso aconteceu? Porque existem cálculos que calculam o quanto a gente está propenso a consumir certas coisas, e aí a gente abre a mídia social e está lá. E esse lugar em que a gente se acostumou, que é um lugar de adormecimento também. Porque se a gente for ousado demais com isso aqui perto da gente, isso aqui é um dispositivo de vigilância também. Né? Então, o lugar do encontro, o lugar do analógico, o lugar do não registro dentro desses formatos de comunicação, né, da nuvem, esses lugares são lugares de ousadia. Vocês acham que as pessoas dentro de comunidades zapatistas estão pensando no post, no número de curtidas de determinado post? Elas não estão pensando nisso, porque elas estão pensando em coisas muito mais ousadas.
E a gente só consegue ser ousado se a gente minimamente souber o nível de vigilância que a nossa sociedade hoje está inserida e o quanto a gente consegue ter táticas em relação a isso. Porque é óbvio, a gente também não vai conseguir fugir de tudo. Né? Não tem como. Isso aqui também fala a nosso favor, né? A gente também consegue identificar P2 com isso aqui, às vezes, né? A Ana fala ali, fica de olho ali. Isso aqui não é, né, completamente descartável. Mas enquanto a gente está a gente está impedindo o florescimento de ideias ousadas e de novas sociedades, de novas propostas, porque a gente está bem preocupado com números de performance, números de seguidores, curtida, enfim. E isso é uma coisa que a gente aprende e que a gente também desaprende. Eu não estou falando aqui também como uma pessoa, nossa, como eu sou, né? Eu não ligo para nada disso. Óbvio que eu também, assim como todos nós, a gente o tempo inteiro colocado nesse lugar de entender isso como algo importante. Porque o celular virou um documento. Ele é mais do que um documento. Porque ter celular é um documento, ter um Instagram é um documento. Você fala que não tem Instagram, você fica falando, como assim? A pessoa não tem Instagram, e agora? Como que vão saber do trabalho dela? Como que ela vai conhecer as pessoas? Como que ela conhece essa pessoa? E a gente acha isso normal. Acho isso uma tristeza, exatamente. Exato. E subir uma foto, sabendo o que uma foto significa, uma poesia sua. Exatamente. Eu tô cabreiríssima de postar artes. Não quero. Agora, em tempos de arte, roupas de arte, depois de anos que a gente subiu nossas artes, nossas fotos, nossos rostos, né, nesses lugares. Enfim, também não quero ser deprimente, assim, né? Domingo. Não, gente, peraí. Eu quero fazer uma ponderação aqui. O pessoal do software livre está construindo alternativa. A gente precisa apostar nisso. A gente pode estabelecer comunidades mais saudáveis. Exatamente. Sabe? Eu acho com certeza. A gente vai falar disso também. Sim, Existe, exatamente. Esses tempos atrás acabou de acontecer a Cyber... Gente, não vou falar Cyber Rave, mas não é... Sabe, né? A festa do Software Livre que aconteceu na Biblioteca Mário de Andrade, mês passado. E esse, pra mim, é o tipo de... Eu olhei a programação e falei, gente, tem ninguém falando de terra e território nesse lugar. É óbvio que não tem, porque a galera da tecnologia tá no lugar. E eles acham que não tem nada a ver com isso. A gente também, muitas vezes, vou falar porque é óbvio que eu já tive coisa, eu achava que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E tem tudo a ver. Então, quando a gente está falando de tecnologia, a gente tem que falar de território, tem que ter pessoas indígenas falando de tecnologia, tem que ter pessoas indígenas falando de comunicação. Não falando de comunicação, tipo, vamos ocupar. Está entrando aqui onde vocês acham que. Enfim. Mas a gente falar criticamente de comunicação, porque falar de comunicação é falar do nosso poder de imaginar, de criar, de fazer arte, de ter uma nova sociedade, tudo isso. Gente, eu coloquei para vocês terem um gostinho da nossa revista, como a nossa revista está passando aí, então eu quero que vocês também vejam, né, tateiem na hora que chegar, né, e para continuar a nossa conversa, né, depois eu quero passar para vocês. Então, se alguém já quiser falar, fazer uma pergunta, um comentário, pode me falar. Isa pode ir pegando os nomes também na roda de quem quiser participar, tá? E aí, para dar continuidade, a gente decidiu abrir a revista com um artigo de um parente que se chama Anélio Merris Gunaduli. Gunaduli é o povo que teve o primeiro contato e de quem vem a palavra Biayala. É o povo que mora hoje entre Panamá e uma parte da Colômbia, né? E é um povo de muita resistência, muito organizado, né? Tem a sua história de luta muito grande, né? E é muito interessante que esse nome, Biayala, que na língua do povo Gunaduli significa terra madura, entre outras explicações, né? Ele foi difundido com o objetivo de que nós tivéssemos outra palavra além de América para nos referirmos aos nossos territórios, né? Que são do continente todo. E o parente que fez isso foi um Aymara nativo da Bolívia, né? E é muito incrível como, puxando a questão também, né, que foi citada dos zapatistas, né? Então, os nossos povos, entre as lutas, as tecnologias desenvolvidas, né, também estava
uma geografia incrível, né? Porque o nosso pessoal conhecia a geografia do seu território, de fato. Não igual a gente hoje, né? Que a maioria de nós está em caixinhas pagando aluguel, né? E se a gente tem a oportunidade de conhecer um rio que está próximo, você está trabalhando na 6x1 e o dia que você for ver esse rio, realmente, né, é complicado. Então, com esse conhecimento de território que nós tínhamos, né, vários nomes existiam dessa terra, né, e com as suas territorialidades não separadas por fronteiras, mas por delimitações mesmo culturais e geográficas de cada povo, né. E aí nós vamos para isso, né, Abiaiala, Tawantinsuyo, Pindorama, né, e tantas outras nomenclaturas para os nossos territórios. É muito importante a gente saber falar elas, né, e saber de onde vem, né. Então, puxando esse gancho de tantas pessoas que fizeram essa Abiaiala estar entre a gente, eu queria que a gente falasse a respeito da migração, né. Nós que somos andinos estamos num momento em que a gente está repensando a questão de se chamar de indígena migrante, porque nós somos originários, né, como diz a nossa parente Porcarita, nós somos originários da Abiaiala, o Tawantinsuyo está dentro da Abiaiala, a Pindorama está dentro da Abiaiala, né? Então, aqui eu vejo uma conexão imensa com a migração das histórias da migração andina em São Paulo e da migração nordestina para o Sudeste, para o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil, né? E na revista, esse é algo que está muito presente, porque, inclusive, é a história das 4 pessoas integrantes do coletivo que propõem a revista. Todas as nossas histórias estão cruzadas com essa migração do Nordeste do Brasil para o Sudeste do Brasil, para Minas, para São Paulo, né? E eu queria que a gente falasse um pouco disso e também trazer a questão do Norte, que é de onde vem Jamile, né? Mas é sobre essa questão, né, da territorialidade dos nossos corpos nesse território, né? Só para finalizar, a gente teve o Ano Novo Andino, né? Há 2 dias atrás, do dia 20 para o dia 21 de junho, né? E eu fiquei muito emocionada de que a nossa celebração ela é tudo. Ela é um ritual, ela é uma festa, ela é um encontro, ela é um momento de compartilhar comida com muita abundância, né? E a gente está aqui hoje, né, fazendo outra celebração desse tempo. Então, as nossas migrações estão se encontrando neste território aqui também, né? Então, vamos falar sobre migrações. Podemos falar também a respeito de diáspora, né? Se diáspora é um termo adequado para nós, enquanto algumas nações indígenas, né? Enfim, muitas coisas aí para puxar. E quem puder já ir me falando, se a Isa conseguir pegar os nomes também das pessoas, aí a gente já vai abrir a roda, tá bom? Então, essa questão, né, da migração é também colonial, né? E quem estabelece as fronteiras, né, Tratado de Tordesilhas e todas as outras fronteiras para cá, para nós, Tratado de Madrid, enfim, né, quem nos invadiu, né? Porque não tinha essas fronteiras, né? E como eu falei para vocês, como é que a gente explica, né, da Biru, né, ligação entre o Atlântico e o Pacífico, né? Então, é um problema, né, porque a gente está sempre discutindo, né, em torno, né, do que eles propõem, né, e eu penso que a gente tinha que discutir mais essa dinâmica, essa complexidade que nós somos, né, até recentemente, por exemplo, se tinha definido que os tupinambás desceram do norte pelo litoral. Há poucos meses atrás, 2, 3 meses atrás, tem uma comprovação científica de que os que botou para debate que os tupinambás desceram pelo sertão. Olha só, muda tudo, né? Muda tudo. Aí a gente vai ver os povos que são fronteiriços, eles sempre, hoje fronteiriços, eles sempre estiveram circulando por esse território, né? E veja como, né, o colonialismo usa disso, né? No Mato Grosso do Sul, né, que é uma região que a gente precisa estudar muito, no Mato Grosso do Sul, o que faz o Estado, o que faz o agronegócio ali na região?
né, quando quer criminalizar os Guarani Kaiowá? São paraguaios. Eles não deveriam estar aqui. Né? E a gente sabe que o território de reconhecimento dos Guarani é enorme. Né? Então, esse é um debate, por exemplo, que a gente precisa avançar, claro, para garantir direitos, né, das parentes, dos parentes, ok. Né? Mas é um debate que não deveria, né? A gente deveria, inclusive, como eu falei anteriormente, abrir as nossas fronteiras, né, para acolher mais o que vem do restante de Abiaiala. A gente não está acolhendo. Né? A gente não acolhe aqui. Isso é um problema. Né? O que tem sido problema para nós, né, ao longo desse tempo. Vejam só o protagonismo que a gente tem nos diversos territórios aí de Abiaiala, dos povos indígenas. Né? Bolívia hoje, que está nesse processo aí de tentativa de golpe, os colonizadores não vão voltar mais para o poder. Eles não têm como voltar mais para o poder. Por isso que eles querem matar o Evo. A gente pode discordar enormemente do Evo. Né? Pode discordar enormemente dele, mas querem matar ele. Né? Eles podem matar o Evo, mas vai ter, né, um outro indígena sendo eleito lá na Bolívia. Se a gente pegar os países aí de recente eleição, o Equador, não sei se vocês acompanharam, mas, né, teve uma manipulação imensa das eleições lá no Equador. Se vocês forem pegar o Chile, né, no Chile, né, os Mapuche são centrais hoje no processo de construção política no Chile. E isso não veio do nada. Né? Isso veio, né, a partir, né, da inspiração zapatista que aconteceu, né, em Abiaiala, e principalmente uma outra. A gente é interessante, por exemplo, quando a gente olha para os Mapuche. Né? Os Mapuche fizeram militância para que as pessoas pudessem se reconhecer Mapuche. Olha só que coisa. Eu não sei quantos milhões tem. Eram 400 mil na década de 90. Alguém pode olhar aí o número hoje dos Mapuche, se comparado com os números nossos, e a gente dizendo, tem um monte de evidência aqui de pagamento, a gente está provando. Né? Mas a gente ainda não se convence. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa olhar mais para nós. Porque essa troca nossa sempre foi uma troca permanente. Né? Nunca foi essa troca estanque, né? Nunca foi essa troca de fronteiras. Né? Então, eu penso que é isso. A gente precisa sair dessas armadilhas coloniais, capitalistas, enfim. Né? Eu também quero conversar com o público. Eu também quero ouvir. Aí eu falar uma coisa polêmica, gente. Eu falo uma coisa polêmica. Antes, eu sou lá em Manaus, a gente tem muita... tem coisas que a gente não sabe muito bem traçar, né? Porque tem muita coisa que uma pessoa não indígena, ela diria, coisa que os nordestinos levaram para o norte, né? Na época da borracha, que muita gente migrou para o norte com a promessa da borracha. E aí nós, parentes, temos muitas coisas em comum, né? A coisa do milho, por exemplo, é uma coisa muito presente também, né? Como a gente come o milho, né? A coisa do cuscuz, apesar de que a gente come cuscuz de um jeito diferente, Manaus e tal. E aí eu sempre vejo pessoas aqui falando, tipo, o cuscuz paulista. Coisa horrível. Eu também não acho assim uma coisa muito apetitosa, né? Eu não olho e falo, meu Deus, me dê um. Tem ali na cozinha. Mas aí... Mentira. Mas, gente, eu não consigo, juro, eu acho que isso tem um pouco a ver com essas andanças, essas trocas, assim. Eu não consigo olhar para o cuscuz paulista. Diz que é paulista, né, gente? Eu não tenho certeza se ele é paulista, deve esse nome. Mas eu não consigo olhar para ele e falar, meu Deus, que atrocidade, como as pessoas falam. Sabe por quê? Porque o fato dele ser um prato feito de milho, que é o cuscuz, independente do que a gente conversa assim, eu vejo essa sombra indígena nele, que eu não consigo entrar nesse lugar, nessa discussão, que as pessoas ficam